eu digo o seguinte, ou seja, se o Marinho perder, será uma derrota fragorosa. Eu imagino que o Marinho vai perder, ou seja, os números, a princípio, são de uma derrota, né? Porém, por outro lado, só a candidatura ser colocada e só do fato de até o momento nós não termos certeza da vitória, as possibilidades são muito grandes, mas não temos certeza da vitória do Pacheco, já dá aí um esboço de um último fôlego do bolsonarismo do ponto de vista institucional. Então, assim, eu enxergo a candidatura do Marinho e uma eventual vitória do Marinho como o último fôlego do bolsonarismo do ponto de vista institucional. Porque, tirando isso, com a derrota do Marinho, institucionalmente falando, ou seja, fazer a política institucional, o bolsonarismo vai ter uma queda muito grande. Porque o Bolsonaro vai continuar sendo um agente político importante? Sim, isso é fato. O bolsonarista, aquele bolsonarista raiz, que estão nas ruas, que, enfim, pedindo a ditadura, seja lá o que for, ele vai continuar existindo? Sim, nós não sabemos qual é a porcentagem disso, mas ele vai continuar existindo. Mas do ponto de vista da disputa institucional, é um enfraquecimento quase que total. Na Câmara, a derrota, a vitória do Lira, a partir de um pacto como está sendo construído com a participação do governo, isso significa você dar segurar o bolsonarismo de uma maneira muito, muito consolidada na Câmara. Você vai para o Senado, hoje, se você contar, possivelmente, o bolsonarismo tem o quê? 23, 24. Se contar republicanos, PL e PP, que são os números, os partidos que o Marinho está contando, daí em torno de 23 senadores. Então vamos fazer de conta que seja esse o número. No universo de 81, onde você precisa de um terço somente para levar em funcionamento, como por exemplo, você precisa agora, ao mesmo tempo, olha que interessante, eles podem perder a eleição? Podem. Vão, possivelmente vão. Mas a gente esquece, e aí a gente tem que estar muito, muito ligado em relação a isso, de qual é o papel dessa candidatura, de uma maneira um pouco mais ampla, numa pós-derrota. Já vamos imaginar um período pós-derrota. 23 é fácil chegar a 27. 27 é o número, por exemplo, que se precisa no Senado para você propor uma CPI, né? 27 é o número que precisa, por exemplo, para dificultar a aprovação de uma emenda constitucional, né? Então, assim, o que a gente precisa ficar atento é em relação a isso, ou seja, certamente eles vão perder a eleição. Claro que o poder do presidente do Senado é muito grande, mas esses caras vão ter, possivelmente, um número razoável para tentar criar problemas. E é isso que o governo, especificamente, precisa pensar de maneira muito estratégica de como vai lidar com essa oposição dentro do Senado, né? Meu querido... E esse é o desafio. Esse é o desafio.